Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super videoaula para vocês. Nós estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, essa lei que sofreu importantes alterações em 2020, através da Lei 14.071. A Lei 14.071 é considerada, aí está sendo chamada por muitos, um novo Código de Trânsito. Tanto é a sua interferência, a sua alteração, tamanho que foi a sua alteração no Código de Trânsito. Nós estamos estudando um assunto que chama-se competências, não é isso? Competências, né? O que acontece? Toda vez que eu ministro aulas, né? Eu sou professor de aulas de específicas aqui do LAC, eu gosto de quê? De cada órgão eu gravar uma aula específica. Por quê? Porque o aluno assim consegue ter uma compreensão macro do sistema. Hoje é a aula do Detran. O Detran é o órgão executivo de trânsito estadual ou do DF, consagrado no artigo 22. Então nós temos aqui o Sistema Nacional de Trânsito, né? Nós temos aqui os produtos, né? Nós temos aqui órgãos aqui horizontais, né? Recursais, fiscalizadores, executivos, rodoviários, de trânsito, normativos, né? Nós temos o que? A circunscrição federal, que é a União, Estado e o município. Nós temos o Detran. O Detran está consagrado aqui. Olha aqui, ó, 22. No artigo 22, tá? O artigo 22 está consagrado ao Detran, é o órgão executivo de trânsito estadual. E o Senatran? Cara, Senatran é o 19, tá? E o órgão executivo municipal? 24. Ah, professor, por que eu preciso saber isso? Cara, calma, olha só, você tem que entender as entrelinhas. As entrelinhas que está o segredo. O que acontece? Fazendo um paralelo, para vocês entenderem. Nós temos órgãos rodoviários, que é aquela parte de execução, de operação, manter a estrada, sinalização ali. Né? Olha aqui, esse produto aqui. Nos órgãos rodoviários, o legislador trouxe competências do artigo 21. O que acontece nesse caso aqui, o artigo 21? Significa dizer que são competências comuns aos três órgãos. Só que cada órgão desse vai atuar dentro da sua circunscrição. A União, dos estados ou municípios. Bingo! 10, olha aí. Cada um vai atuar dentro da sua circunscrição. A partir do momento que o examinador, que o legislador, aliás, ele falou o seguinte: não, eu quero um artigo só para falar do Senatran, o antigo Detran, tá? Um artigo para falar do Detran, antigo Denatran, um artigo para falar do Detran e outro artigo para falar do órgão executivo municipal. Significa dizer o quê? Que aqui ele atribuiu competências específicas e exclusivas para a União, competências exclusivas e específicas para o Detran, para o estadual, e do municipal. Entendi, professor, né? Já que eu estou colocando o artigo aqui, alguém lembra aqui do artigo da PRF? PRF é 20, né? E a PM 23, né? Jari, professor, acho que isso é 15 e 16, né? 16 e 17, aí. Aqui é de 9 a 13, né? Aqui 14 e 15. Aqui é 16 e 17, é isso mesmo, né? Olha aí, né? A 16 e 17. Então nós temos aí esses artigos aí. Aí os artigos da competência. Olha a complexidade do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então cada caixinha dessa, a gente vem explicando as competências para você. Eu tenho certeza que no final da aula, no final do capítulo das competências, você vai ter uma noção geral e vou falar para você, isso sempre cai, cara, né? O examinador. Por quê? Porque é muito fácil, é muito tranquilo para o examinador cobrar competência. É cópia do artigo, é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo. Então é muito bacana isso, é muito legal isso, né? Ok, então vamos lá. Artigo 22, olha aí. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do DF. Ou seja, estamos falando do quê? Nós estamos falando aí, estamos falando dos DETRANs no âmbito de sua circunscrição. Primeira competência, né? Vamos lá. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. Óbvio, né?
Então isso aí é fazer cumprir a legislação em vigor. Ok, tranquilo, né? Ou seja, ele está obediente às regras, né? Inciso 2, aqui houve uma alteração. E esse inciso 2 motivou o ingresso, a inclusão também de o quê? Houve a inclusão também de um novo, né, de um parágrafo único nesse artigo. Então é importante essa alteração. Vamos lá. Antes, né? Ó, realizar e fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Expedir e cassar, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Bacana, então tá aqui, né? O que acontece? Essa aqui é uma atribuição exclusiva dos DETRANs, que é realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, reciclagem e de suspensão de condutores, tá? E expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Então o que acontece, né? Ele deu uma nova redação, isso aqui foi só mais textual para deixar mais claro. O que ele alterou? A parte final do inciso, mediante delegação do órgão federal de competente, que passou mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, Senatran. O produto de expedição nacional é do Senatran, tá certo? Aí ele delega essa competência dele para quem? Delega para os DETRANs fazer esse processo todo aí da habilitação, ok? Então vem comigo aqui, olha só. Agora, vale a pena lembrar o seguinte, tá? Olha só, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, né? Olha aí, aperfeiçoamento, expedir e cassar, né? Lembre-se que lá no artigo 19, inciso número 7 do CTB diz o seguinte. O que é o artigo 19? O artigo 19, preste atenção, é aquele artigo que vai falar do órgão executivo de trânsito da União. Senatran. Né? O antigo Denatran. O que diz o artigo 19? Expedir a permissão para dirigir, a carteira nacional de habilitação, os certificados de registro e o licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos estados de trânsito, né, Pronto. Então, o que acontece? A competência de expedir, tá, é de quem? É do Senatran nacional. Só que o que acontece? O legislador falou, olha, nós vamos descentralizar essa autoridade, essa competência. Então, cada DETRAN, mediante delegação, porque essa é uma competência mãe de quem? Da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, e ele vai delegar. Observe que os dois textos estão em perfeita sintonia, é competência, né, mediante delegação aos órgãos. Quais órgãos? Aqui são os DETRANs, olha aí, né? Mediante delegação do órgão máximo. Delegação do órgão e aos órgãos, né? Então, essa aqui é uma competência que, se o examinador quiser aí apertar o entendimento, com certeza aí ele vai, tá? Ele vai o seguinte, ele vai apertar. Então, resumindo, a competência de expedir habilitação é de quem? É o quê? Do Senatran, ponto. Só que ele é permitida a delegação? É permitida a delegação e ele vai delegar porque na sua própria competência ele fala que é dele, mas ele vai delegar. Por que tem que ser dele então? Porque ele vai unificar, ele vai padronizar todo esse processo, ele vai ter o RENASH, né? Ele vai controlar nacionalmente todas essas expedições aí. Então ele vai controlar, o produto é dele, mas a expedição e a cassação, a operacionalização passa a ser de cada DETRAN. É dele, mas ele delega para cada DETRAN, né? Mediante isso, nós estamos falando o quê? Do processo de suspensão. O inciso 12, ele fala o quê? De CNH. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação e aperfeiçoamento e reciclagem de suspensão de condutores. CNH. O legislador, aliás, incluiu dentro do artigo 22 o parágrafo único. O que ele fala? As competências descritas no inciso 2,
que é de expedição e de cassação da CNH, tá certo? Desse caput desse artigo, relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando? Agora o que ele fala? Falou o seguinte: Detran, quando é que você vai suspender uma CNH? Tá, isso é novo. Ele é novo. É permitido sim, né? Professor, duas hipóteses. Claro, duas hipóteses. Primeira hipótese, quando o sujeito atingir, tá certo? Quando o sujeito atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1 do artigo 61. E aí, professor, grande alteração do Código de Trânsito, né? Grande alteração. Então, a novo Código de Trânsito 14.071 de 2020, uma das duas grandes alterações, a primeira foi a ampliação do prazo de validade, né, da Carteira Nacional de Habilitação de até 10 anos, né? Isso é ótimo, é maravilhoso. Cada 5 anos você tem que ir no Detran, né? Agora em 10 anos, né? E a outra? Exatamente isso. Limite de pontos, né? Professor, qual que era o limite anterior? 20 pontos. E agora? Até 40 pontos. A gente vai estudar já já isso. Então, quando que se suspende a habilitação? Primeiro, quando você atinge o limite de pontos, tá? A gente já vai ver. Antigamente 20, agora é até 40. E o outro, quando você sofre uma infração, e nessa infração, no texto, traz claramente que você vai perder, você vai ser suspenso, vai ser penalizado com a suspensão da habilitação. Ó, a infração de prevenir a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito, né? Então, quando o próprio órgão executivo estadual de trânsito fizer isso, ele vai suspender, né? Vamos falar agora do inciso 1, né? Quando que ele vai ter a carteira de habilitação suspensa pelo Detran, né? Primeiro, olha, pelo Detran, né? Sempre que, olha aí, ó, vamos lá. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta os seguintes casos, né? Ok. 1. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 do Código, o infrator atingiu o período de 12 meses o seguinte contagem de pontos, tá? Vou colocar aqui para vocês, né? Antes, como é que era antes? Calma. Antes era assim. Tá? Antes era o seguinte, né? Ó, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no 259. Então, antes era o seguinte, né? Antes era até 20 pontos. Olha como mudou o texto, né? Tá, beleza, né? E aí, professor, como é que é agora? O que trata o artigo 259? Esse aqui, cara, esse aqui é básico, ó. Artigo, né, 259. Artigo 259 trata das infrações, que é gravíssima, ó. Ó, gravíssima. 7 pontos, né? Grave, média, né? Grave, média aí, ai, e leve, né? E leve, ó. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Tá aí. Então, o que acontece, né? 7, 5, 4 e 3 pontos. Gravíssima, grave, média e leve pontos. Tá aqui, né? Artigo 259. Então, antes era o seguinte. Em um período de 12 meses, ok? Se o cara tivesse aqui, por exemplo, se ele tivesse aqui, por exemplo, vou colocar uma grave, né? Uma grave, 3 leves é 9, né? Mas 2 graves, né? Tivesse 2 graves aqui, por exemplo, 2 graves, 10, né? Uma dessa aqui, 4, né? E duas... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero fazer um convite muito especial para você aí que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB,
a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lá Concursos, né, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível, pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$ 1 por dia, cara, R$ 80, cara. Então, R$ 80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.